em instantes, porque agora a gente vai para Sinop, para outro caso que envolve violência doméstica. Mas esse com disparos de arma de fogo, disparos de pistola. Isso aconteceu em Sinop, por isso eu vou chamá-lo. Vou chamar o nosso 007 que conhece cada metro quadrado da nossa querida Sinop e vai tratar sobre esse assunto. Gravíssimo. É a morte de uma psicóloga de 43 anos. Você olha a imagem, olha a foto dela, percebe que mulher linda, mulher cheia de vida, mulher empoderada, bem cuidada, bem tratada. E de repente descobre que ela é vítima dentro da própria casa. O marido dela, empresário, foi encontrado baleado na perna. Só que ele está detido, Rafael. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia para vocês que acompanham o Cadeia Neles na manhã desta terça-feira, movimentada manhã de terça. A Polícia Civil já está investigando todo esse caso, viu, Daniel? Envolvendo a misteriosa, por enquanto, morte desta psicóloga. Ela se chamava Janaína Carla Portela Santin, de 43 anos, morava com o marido, foi encontrada morta dentro da sua própria residência, no residencial Delta, em Sinop. A polícia militar foi acionada por um grupo de moradores ali da região que ouviram os disparos de uma arma de fogo vindos da casa desse casal. E o cabo Caçarim, ele que é de Sinop, esteve na guarnição que atendeu essa chamada, vai nos contar tudo que ele viu ali quando ele chegou até a cena dessa fatalidade toda envolvendo a morte dessa psicóloga e o seu marido que foi baleado na perna. Recebendo a solicitação, o bombeiro entrou em contato com a gente via rede de rádio, né? A princípio, suicídio, certo? Deslocamos até o local, né? E qual que é o papel da Polícia Militar? Preservação do local de crime, certo? Mas ao fazer o adentramento, identificamos, né, um senhor que ele estava alvejado na perna esquerda, certo? E ao adentrar a residência, verificamos, né, uma senhora ao solo. A princípio, já aí também constatado pelo médico que veio no local, dos bombeiros, né? O homicídio da mulher. Aí, né, agora, toda uma linha de raciocínio, uma investigação junto à Polícia Civil e Politec para desvendar, né, a situação que aconteceu. O homem falou alguma coisa? De quantos disparos são ouvidos aqui? A gente, visualmente, né, verificamos aproximadamente 5 cápsulas, certo? Mas o que acontece? A gente como é que fala? Preservamos o local de crime, né, para que a Polícia Civil, a Politec venha e faça, né, o serviço deles ali, né, que é a parte de perícia. Então, visualmente, que nós identificamos 5 cápsulas, né? A arma é uma arma 380, né? Ela estava ao solo, próximo da mulher que estava já, né, sem vida. E isso que foi visualmente que a gente identificou. Chegaram a conversar com o homem, ele falou alguma coisa que teria acontecido, tá? Então, ele fala que ela, né, faz uso de medicação, e isso é a fala dele, né? Que ela faz uso de medicação, né, que ela é depressiva, que nesse dia ela fez uso de medicação e estava bem, né, alterada, e toda essa situação aconteceu o fato dela tirar a vida, né? Atirar nele, a princípio, que ele também estava alvejado, e tirar a vida dela. A versão inicial dada pelo marido é de que ele, que é empresário na cidade de Sinop, junto com a sua esposa em uma sociedade, ele disse que ele estava no sofá da sala quando a Janaína entrou com a arma em mãos e atirou contra ele, atingindo a sua perna. Segundo ele, ainda em seguida, com a arma ainda em punho, ela teria tirado a própria vida. No hospital, onde o marido dela recebeu o atendimento médico, o marido de Janaína mudou a versão dos fatos por 2 vezes, segundo os investigadores. Devido às contradições, então, o delegado Hugo Mendonça pediu o retorno da perícia ao local do crime para reconstruir a dinâmica do que aconteceu. E a Politec confirmou, então, que houveram 6 disparos feitos no interior deste imóvel e o perito André Fúrio, que também estava no local, vai dizer agora quais serão os rumos da investigação mediante a situação que eles encontraram. Causou um pouco de preocupação porque foram vários disparos. Colhemos
5 cápsulas, então no mínimo 5 disparos, marcas de projétil na parede, eu tenho que analisar essa dinâmica toda. Mas a mulher, a Janaína, mulher jovem, ela tem um único disparo na cabeça do lado direito, entrada do lado direito, saída do lado esquerdo. Agora, vocês fizeram também ali o teste de possível, vamos dizer, resíduos de pólvora na mão do marido. Mas se notar algo ali? É mais uma preocupação, né? Não é uma prova conclusiva, o residográfico, mas eu colhi para corroborar. É um cuidado, a gente trata o local primeiramente como homicídio. Qualquer local, pode ser suicídio, pode ser o que for. Se a gente consegue descartar, aí a gente conclui por suicídio. A princípio, pode ser suicídio. Um disparo só, o médico legista vai fazer a tricotomia, tirar o cabelo do local, analisar bem essa entrada, ver se é um tiro encostado ou a curta distância, ver se ela é destra mesmo. Agora vem toda essa análise, entendeu? A estranheza toda aconteceu porque só estão os dois no ambiente e ocorreram vários disparos. Agora, depois de ouvir o marido de Janaína na delegacia e também ouvir os peritos com esses laudos preliminares, o delegado deu voz de prisão ao marido de Janaína por suspeita de homicídio. A Janaína era conhecida em Sinop por ser psicóloga, pelo seu trabalho como psicóloga e também como comunicadora de saúde mental nas redes sociais. A Janaína deixa 2 crianças, Daniel. Rafael, você que tem muitos contatos lá em Sinop, a gente vê essa imagem agora na tela, dá um aperto no coração. Essa reprodução simulada, que é quando a polícia tem dúvidas, quando o suspeito apresenta múltiplas versões. Já tem uma data para acontecer, ele já estipulou uma data, ele quer fazer o mais rápido possível já para tirar todas essas dúvidas antes que esse suspeito saia do hospital. Você já recebeu alguma informação nesse sentido, Rafael? Ainda não recebi, Daniel, mas Certo. normalmente essas investigações já são aprofundadas de forma rápida, justamente para que o delegado tenha esses cuidados junto ao possível suspeito ou não. Então, nos próximos dias ou nas próximas horas, inclusive, teremos novidades sobre esse caso. Exatamente. Por que eu faço essa pergunta para você, Rafael, que trouxe essa informação em detalhe já das primeiras impressões da polícia? Primeiro, gente, a verdade não faz curva. Pode deixar essa imagem rolando na tela aí, pode deixar essa imagem rolando. Olha o detalhe da saída dos policiais, dos peritos do interior dessa residência. A gente está falando de a morte de uma mulher, de uma arma que aparentemente estava legalizada, tinha documentação. Foram vários os disparos dentro de casa, 6 disparos no primeiro momento de pistola .380 milímetros. Essa informação. Gente, olha que mulher linda. Linda, né? Toda produzida, você percebe, vaidosa, a vaidade inerente. Psicóloga conhecida na região. 6 disparos dentro da residência. 6 disparos. Então, nós tivemos 4 disparos que teriam acertado ali a parede desta casa. Um 5º disparo que acerta uma das pernas do marido. E um último disparo fatal. E um disparo a queima-roupa, ele deixa marcas. E a perícia, a essa altura, já tem essa informação. A perícia de Sinop, o Instituto Médico Legal de Sinop, a essa altura, depois de todas essas horas, já tem essa informação. Se o disparo, um orifício de entrada e de saída, se de fato foi feito a curta distância. Diante disso, diante das suspeitas, a polícia agiu muito bem. Entrou já de imediato com um pedido de prisão contra esse marido. Se ele tem a verdade, por que deu 2 ou 3 versões no hospital? Se você tem a verdade contigo, você pode dar a sua versão hoje, daqui a um mês você vai contar a mesma história, daqui a 5 anos você vai contar a mesma história do mesmo jeito, daqui a 50 anos
você vai falar exatamente como aconteceu. Porque a verdade não faz curva. A mentira, sim. Daqui a pouco demanda contar uma outra versão para sustentar a primeira mentira até começar a cair em contradições. Então esse marido, apontado nesse momento como um suspeito. Esse que está sentado na cadeira aí, ó. Esse está sentado aí. Já dando toda a atenção aos policiais. Agora eu estou vendo o ferimento na perna dele. Essa imagem aí, Bico. Essa imagem dele sentado já mostra exatamente. Foi um tiro de raspão. Isso, Bico, exatamente aí, ó. Um disparo de raspão. Dá a impressão de ter sido um disparo de cima para baixo. Dá essa sensação se você observar o local do ferimento ali próximo à dobra do joelho. Certo? Diante disso, me chamou muita atenção ele ter apresentado duas versões do hospital. Duas versões. A não ser que ele queira complementar, queira oferecer algo a mais para a investigação nesse momento, que já vai preparar a reprodução simulada, a reconstituição, para tentar entender o que aconteceu dentro dessa residência. Situação absurda. Disse no primeiro momento que a esposa, sendo uma psicóloga, ela, profissional de psicologia, estava passando por problemas sérios psicológicos. Foi a versão que ele apresentou aí para a polícia no primeiro momento. Nosso Rafael Ávila continua investigando essa história, junto com a polícia, continua atento a essa história. E o Cadeia Neles, assim que tiver mais atualizações, a gente volta nesse caso. Com a reportagem completa, acompanhamento do trabalho da polícia na residência, o interrogatório dele, a nossa Joyce Mor, lá em Sinop, sempre muito atenta. As versões do que ele vai apresentar de oficial ali na delegacia de polícia lá de Sinop. O trabalho dos peritos depois da residência também. A gente vai acompanhar par e passo para descobrir de fato o que aconteceu com essa psicóloga.